Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Veridiano. Estamos de volta com mais uma reflexão aqui do nosso canal Teologia Liberada. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva, ative a notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa reflexão sobre laicismo e laicidade, uma reflexão teológica. E refletiremos logo após a vinheta. Nesta reflexão, nós teremos 3 pontos importantes. No primeiro ponto, nós buscaremos apresentar um conceito e uma diferenciação entre laicismo e entre laicidade. Em segundo momento, nós apresentaremos alguns dos desdobramentos desse termo a nível de Brasil. E por último, refletiremos como esses desdobramentos resvalam sobre a praxe cristã. Em primeiro momento, precisamos conceituar e diferenciar o laicismo e a laicidade. Nesse ponto, eu estou utilizando o dicionário filosófico do Nicolas Baiano e ele vai falar o seguinte: o laicismo ele é um sistema filosófico que é desenvolvido desde o século XIX e que, em linhas gerais, ele representa a busca do esvaziamento da influência religiosa na esfera pública. E, além do mais, esse sistema busca restringir a atividade religiosa ao âmbito privado. Então, esse sistema busca a separação entre igreja e Estado e procura valorizar e fazer com que todos os sistemas religiosos convivam harmoniosamente entre si. E, além do mais, ele busca apresentar um Estado neutro em relação à religião. Ou seja, o Estado ele não pode intervir em favor de uma religião em detrimento de uma outra. E quando nós falamos de laicidade, em linhas gerais, nós podemos entender que esse é um processo, que são várias situações em que o princípio de laicismo ele é confirmado, apresentado e colocado em prática na sociedade civil. Nós podemos entender laicismo e laicidade em um sentido fraco e um sentido forte, por assim dizer. Em um sentido fraco, essa postura vai cair em um anticlericalismo, tá bom? E um preconceito, por consequência, à questão da religião. E quando nós falamos em um sentido forte, nós estamos pretendendo dizer que, às vezes, o Estado ele coopera com a religião, tá bom? A religião vista desde um fenômeno religioso, logicamente, não é uma religião específica. O Estado coopera, o Estado ele não é opressor da religião, o Estado ele não é um manipulador da religião. E em contrapartida, a religião ela não procura apresentar-se, impor-se diante do Estado. Então perceba que essas duas esferas cooperam em uma visão forte. E aqui eu vou colocar um dado interessante. Porque quando nós falamos de laicismo, laicidade, nós falamos apenas do âmbito religioso. Mas existem outras pessoas que falaram sobre isso muito antes do século XIX. Como, por exemplo, o Papa Gelásio I, que ele cunha a teoria das duas espadas. Então, a espada do poder papal e a espada do poder do imperador, tá certo? Nós temos também Guilherme de Ockham, que busca a questão da laicidade dentro da pesquisa filosófica. Tá bom? Então perceba que isso não é algo tão recente. Bem, agora, em segundo momento, nós temos que falar sobre os desdobramentos desses termos a nível de Brasil. Durante o período colonial e o período imperial, o catolicismo romano ele foi a única religião reconhecida pelo Estado. A partir da instauração da República é que nós conseguimos ouvir dentro do solo brasileiro falando sobre tolerância religiosa, falando sobre liberdade de religião, a aceitação de religiões que não eram o catolicismo romano. E aqui nós temos um dado interessante. Por exemplo, na cidade do Recife, nós temos um cemitério chamado Cemitério dos Ingleses. E esse cemitério ele foi criado justamente para que os protestantes americanos e ingleses que habitavam na cidade do Recife pudessem ser enterrados, sepelidos. Por quê?
porque a Igreja Católica não tolerava que os protestantes fossem enterrados nos seus cemitérios. Então, um dado bem interessante sobre esse período. E nas demais constituições, o Brasil ele realmente decreta a questão da liberdade religiosa, da tolerância e os fundamentos básicos para um Estado laico. Contudo, quando nós analisamos na prática, nós precisamos ver que muitos desses pontos do laicismo, da laicidade, eles não são aplicados na nossa sociedade. Um ponto fundamental que nós devemos tocar é que, em primeiro momento, todas as religiões não católicas no Brasil, elas não eram toleradas. Em segundo momento, os protestantes eles são tolerados no Brasil. E em terceiro momento, e isso muito mais recente, as religiões, por exemplo, como o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, elas começam a ter um pouco mais de tolerância, porque no passado essas religiões sofreram perseguições duras, tá bom? Seja por parte de católicos e por parte dos protestantes. E por último, vale a pena citar que o Estado do Vaticano ele fez um acordo com o Estado brasileiro na época do governo Lula, tá bom? Então, reforçando os laços de cooperação entre o Estado brasileiro e o Estado do Vaticano. Então, diante do que for exposto, nós podemos ver 3 pontos de vista sobre o laicismo dentro do Estado. Nós podemos ver que existem estados que existe uma total separação entre as duas esferas. Nós podemos citar aqui a França como exemplo. Nós temos uma relação cooperacional, aquilo que aconteceu no Brasil em 2008, 2009, no governo Lula, junto com o Vaticano, e acontece também na Itália isso. E nós temos o Estado que deseja um ponto de vista totalmente ateu. E aqui nós podemos citar, por exemplo, estados que sofreram uma grande influência e que foram governados por partidos socialistas, né? Por exemplo, a Polônia, a União Soviética. Então nós temos aqui um Estado um pouco mais ateu, um Estado ateístico. Agora, como isso resvala sobre a praxe cristã? Bem, em primeiro momento nós precisamos entender que o que significa na questão do laicismo a expressão exclusão ou ausência da religião na esfera pública, né? Então, por que existe esse desejo tão grande de agentes públicos de tirar totalmente a religião de dentro da esfera pública, tá bom? Por um lado, é um ponto de vista louvável para que nenhuma religião se sobressaia em relação às outras, né? Mas por outro lado, nós entendemos que por trás dessas intenções existe a intenção anticlerical. E aqui está a nossa crítica, tá bom? Porque existe uma espécie de intolerância ao discurso cristão no meio dos argumentos dessas pessoas. Uma outra coisa é que se essa laicidade, esse conceito de laicismo, ele é tomado até as últimas instâncias, né, você acaba tendo uma postura totalitária. E essa postura totalitária vai desembocar naquilo que nós chamamos de um Estado ateu, um Estado que não tolera o elemento religioso. E isso não é saudável para a sociedade. Por fim, nós precisamos entender que a nossa luta não é para que o Estado se submeta à vontade da religião, nem pelo contrário, que o Estado se sobreponha sobre a religião e a restrinja ao âmbito privado. Então a nossa luta é para que todos os indivíduos, independentemente da sua religião, esses indivíduos possam votar e possam se candidatar aos cargos eletivos, tá bom? Desde que essas pessoas não usem desses cargos para favorecer a sua própria religião, a sua própria crença, tá bom? Porque política não é um lugar para você fazer missões, é um lugar para você trabalhar em benefício de toda uma coletividade. E nós, como cristãos, podemos trabalhar na política, não submetendo a política à nossa fé, mas para que o Estado não bote a porta abaixo da igreja e influencie as nossas decisões e queira impor como devemos crer ou não. Bem, pessoal,
chegamos ao final de mais uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se não gostaram, deixe o seu dislike. Comenta, porque isso é muito importante para o nosso canal. Então desejo uma ótima semana e até a próxima.